Olá a todos, sou o professor Anderson Souza e estamos aí na nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro da disciplina de Fundamentos da Organização e Gestão Escolar. Então hoje eu quero mostrar para vocês, pessoal, de uma forma geral, de uma forma global, como acontece algumas escolas ou algumas instituições fora do Brasil. Então eu fiz aí um apanhado, certo, de um estudo. Eu vou estar explicando para vocês ao longo dos slides, que a gente vai entender como outros países funcionam, como outras cidades, como outras instituições funcionam na sua educação. Tá ok? E a gente vai ver como é que está o nível do Brasil em relação a esses outros países. Então vamos lá, dando seguimento aí no nosso conteúdo. Primeiramente eu vou querer mostrar um vídeo aqui para vocês, onde mostra que na gestão é preciso de uma atitude, certo? É preciso que a gente tome uma atitude, porque se a gente for esperar pela outra pessoa, isso vai acabar que não vai ser resolvido. Então, nós enquanto gestores, enquanto pessoas que estamos organizando uma educação, a gente precisa de tomar atitudes. Então, vamos seguir o exemplo aí dessa criança. Vou estar baixando aqui o vídeo para não prejudicar. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। O trânsito está parado porque tem uma árvore no meio, né? Ninguém faz nada por isso. O pessoal da prefeitura chega, né, do governo, chega para olhar o problema. और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले. Então, pessoal, a gente percebe aí que às vezes uma simples atitude faz total diferença, né? Assim também na escola. Muitas vezes vê outros problemas, aí vê, esse problema não é meu, não é da minha orçada, né? Isso é outra pessoa, enfim. E nós, enquanto gestores, a gente tem que fazer de um tudo, né, para melhorar. Se o nosso intuito é melhorar a educação, se tiver ao nosso alcance, a gente vai estar se esforçando também para poder estar resolvendo. E tomar essa atitude que essa criança fez é muito difícil dentro de uma sociedade, né? Então a gente tem que tomar como exemplo isso. Mas vamos seguir o nosso conteúdo. Será que se preocupando apenas com recursos podemos ter bons resultados? Será que com a ausência de recursos podemos alcançar êxito? Porque muitos países que têm muitos recursos não estão tão bem na educação enquanto outros que não têm estão. Ou seja, a gente vai perceber ao longo desse encontro aqui que muitos países que têm riqueza, que têm recursos, como os Estados Unidos, no nível geral eles estão abaixo de outros países que não têm tantos recursos. Então, como é que funciona isso? Por quê? Então, isso a gente já tem uma ideia de que não necessariamente para ter uma boa educação precisa de riqueza, precisa de recursos. Então, vamos dar seguimento aqui e entender. Pessoal, esse foi um livro que eu li, certo? Em 2017, se não me falha a memória, tive que fazer uma releitura nele recente agora, esses dias, para mim ter já informação mais clara.
Então, o nome do livro, As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, ele foi criado não por uma educadora, não foi uma professora que criou. Na verdade, quem construiu esse livro foi uma jornalista, certo? Por que foi essa jornalista? Porque ela ficou se perguntando, né? Por que muitos países estão no topo aí da educação? E quando eu falo assim no topo, como é que a gente pode ter uma ideia de que existe um topo, né? Que existe uma listagem? Porque existe, pessoal, uma prova chamada PISA, né? Que é onde vai ver a evolução da educação, vai ver o resultado da educação de muitos países. Então a OCDE, né, que é uma ONG aí que organiza essa prova em vários países. Os países precisam entrar em contato aí, precisam se inscrever para que ele possa estar fazendo também essa prova e aí ver o nível que está perante os outros países. Então existe essa prova. Esse PISA ele acontece em 2 anos. Vou passar mais uma informação aí sobre o PISA. O Brasil, desde a primeira prova, o Brasil participa, certo? Desde 2000, que foi a primeira prova aí que iniciou, desde 2000, e a cada 2 anos fazem essa prova, somente com alunos de 15 anos. Enfim, eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas características do PISA. O que é esse PISA, né? Mas primeiramente eu vou falar que essa jornalista, ela entrou em contato com 3 alunos, certo? Com 3 alunos, para entender como funciona a educação nesses países. Nos países da Coreia do Sul, da Polônia e da Finlândia. Por que ela escolheu esses 3 países? Porque ela viu que esses países estavam no topo. Na listagem do PISA, em 2015 ou 2012, não me falha a memória, esses países ficaram no topo. E ela queria entender como funciona a educação, como funciona essa gestão, essa organização da gestão, que faz com que os alunos estejam lá no topo, faz com que esse país esteja no topo. Então ela queria entender como funciona a educação. Por isso ela entrou em contato aí com 3 alunos, com 3 pessoas que moravam nos Estados Unidos, que foram morar nesse país. E aí ela fez um intercâmbio e pegou muitas informações com ele para poder embasar e trazer para o livro aí essas informações de como acontece a educação. Então, alguns questionamentos centrais, né? Por que a Finlândia alcançou o primeiro lugar no ranking? Por que o desempenho dos Estados Unidos foi tão inferior a diversos outros países? Já que ele tem muita grana, né? Os Estados Unidos. Então vamos lá. Amanda Heipler, né? Que é o nome da autora, acompanhou os passos de 3 adolescentes norte-americanos que apresentaram à jornalista outros estudantes, pais e professores em cada país pesquisado. Os 3 alunos foram voluntários nessa pesquisa. Então o exame, né? Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Elaboração a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, da OCDE. Criado por um alemão, 540 mil adolescentes na edição de 2015. 72 países participaram dessa de 2015. A primeira edição foi em 2000. Alunos com 15 anos, escolas municipais, estaduais, particulares, federais, urbana e rural. Como é que faz para escolher? Né? Eles escolhem aleatoriamente alunos de 15 anos que estão concluindo aí o ensino fundamental. Então eles pegam aleatoriamente de escolas federais, estaduais, municipais, particulares, públicas, enfim, eles fazem uma seleção aleatoriamente e escolhem esses alunos aí para estar fazendo essa prova. Nessa prova, abrange essas 3 áreas, leitura, matemática e ciência, somente essas 3 áreas, certo? E eles não, é como se fosse bem espelhado às provas do Enem, porque envolve mais interpretação, certo? Raciocínio, e não que o aluno precisa decorar alguma coisa para estar colocando, certo? Então é basicamente isso. Esse Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o objetivo é revelar qual país estava ensinando os jovens a pensar por si mesmo. Esse exame tem o intuito de mostrar qual país que está usando esse modo de aprender, né? E vendo qual é o país que está se adaptando, onde precisa melhorar. Então, se você faz uma prova, está muito ruim, então é um indício de que o seu currículo, a sua base nacional precisa dar uma melhorada. Em 2001 saiu o primeiro resultado. Porque assim, pessoal, quando faz o PISA,
e aí espera no ano seguinte para sair o resultado. Eles fazem um ano para sair o resultado, ou seja, em 2000 foi feito o primeiro exame, em 2001 saiu o resultado. Primeiro lugar, Finlândia, especialista no mundo, todos começaram a visitar a Finlândia. Em 2015, se não me falha a memória, pessoal, a Finlândia saiu em primeiro lugar. Então, o que aconteceu? Todo mundo queria saber como é que acontece a educação na Finlândia, queria entender os passos aí, né, de como a Finlândia conseguiu esse topo. Então, começaram a estudar, a pesquisar, foram visitar, e a Amanda Ripley também, essa autora, essa jornalista, conseguiu trazer muitas informações. E os Estados Unidos acima da Grécia, abaixo do Canadá. Conclusão imediata: gastos com educação não tornavam as crianças mais inteligentes. Tudo dependia do que os professores, pais e alunos faziam com esse investimento. Então, uma informação muito positiva para a gente aí. Mais um pouquinho sobre o exame. Foi aplicado nos anos de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, sempre a cada 3 anos, viu, pessoal? Então, vai ter uma agora... Teve uma agora em 2018, saiu no ano passado um resultado, certo? Em 2021 vai ter o outro exame, e aí em 2022 vai sair um novo resultado. Aqui outras informações aqui. Ela percebeu, pessoal, nesses 3 países que tinham como se fosse um método, né? Ou seja, na Finlândia era um método utópico, bem diferente. No método da Coreia do Sul era uma pressão nos alunos. E na Polônia era um modelo de mutação. A gente vai explicar como funciona isso. Então, vamos analisar os 3 adolescentes aí que faziam parte aí desses países. Então, vamos começar pela Finlândia, né? O Kim, que ela entrevistou esse Kim, pegou muitas informações e ele informou para ela como acontece a educação lá. Então, o Kim percebeu que a Finlândia tinha as crianças mais inteligentes do mundo, que ser professor era uma profissão de prestígio no país e que toda criança e todo adolescente recebia uma educação decente, independente da quantia em dinheiro que seus pais ganhavam. Kim foi para o intercâmbio por meio de doações e venda dos seus objetos. De modo geral, todos os alunos são estudiosos. De modo geral, professores são mais comprometidos com a escola e dedicados com a educação. Pessoal, eu vou estar passando mais rápido, porque senão o tempo vai ficar muito curto para a gente, beleza? Então, cada palavra dessa aí, dá para a gente estar discutindo algumas coisas a mais, né? Mas vamos tentar passar e acompanhar outras coisas. Na sala de aula finlandesa, não tem lousa digital interativa, não tem inspetor de alunos no corredor, ou seja, é muito diferente já daqui, né? Intervalos longos durante as aulas e os alunos podem sair da escola, tomar um café nas proximidades e depois voltar para a próxima aula. Ou seja, muito livres, né? Adolescentes são tratados como adultos. Os pais pouco aparecem nas escolas. Os estudantes entendem com muita normalidade que receber uma boa educação é a única maneira de ir para a faculdade e conseguir um bom emprego. Pessoal, é preciso que a gente comece a analisar a educação que eu estou apresentando para vocês e a gente sempre fazer uma comparação com o nosso país, como funciona, porque às vezes a gente tem muitas discussões, muitos materiais, monografias, teses, dissertações, que a gente precisa colocar a família na escola. E aí a gente percebe que a Finlândia, o topo número 1 aí, dos melhores países, os pais não estão presentes na escola. Então talvez a gente for comparar, isso também não... A gente pode fazer uma educação sem família também presente, né? Claro, com a família se torna bem melhor e mais fácil. Mas enfim, vamos estar comparando aqui, vamos estar falando, e vocês mesmos tenham em mente aí e consigam fazer uma comparação do que acontece nesses países e o que acontece no nosso país. Então vamos lá. Mais um tópico sobre a Finlândia. Todas as faculdades de educação são seletivas. Entrar no programa de formação de professores é algo de muito prestígio. Muita exigência ao selecionar quem vai entrar nas salas de aula para lecionar. Todos os educadores precisam obter um diploma de mestrado. Fórmula, seriedade ao selecionar professores com mais sólida formação acadêmica. Os melhores e mais brilhantes de cada geração precisam submeter a um rigoroso treinamento. Ou seja, a gente percebe já aqui no nosso país, né? Escolher professores não é algo bem rigoroso. Escolher professores, na verdade, quem levanta bandeira, né? Em muitos casos. Enfim, tem sempre esse lado negativo de escolher professores na educação. Então, lá na Finlândia, escolher professores é algo sério. Eles são rigorosos em escolher professores. Por isso, sempre colocam os melhores professores aí que possam passar desses treinamentos rigorosos.
Os resultados: a quebra de diversas regras do sistema educacional, não tinha mais visita de inspetores na escola, professores que desenvolvem o currículo básico comum nacional, exercem o controle de suas aulas, né? E escolhem os seus livros didáticos, muito diferente daqui, os livros já são postos, ou seja, com realidade diferente. O professor às vezes fica tentando procurar meios para poder conciliar o livro com a realidade do aluno, então às vezes se torna difícil. Lá não, o próprio professor ele constrói o livro didático, isso é bem positivo, bem bacana. Os professores passaram a ter maior autonomia e são tratados como professores, devem ser tratados. Aqui, muitas vezes, né, pessoal, o professor é taxado como uma pessoa que não é sério, né? Às vezes levado à brincadeira, o professor, trabalho humilhante. Enfim, lá ser professor é um prestígio, certo? Eles são tratados como devem ser tratados. Os estudantes, em plena consciência de quanto seus professores são talentosos e qualificados, com custos menores de qualificação, reciclagem e rotatividade, é possível pagar salários decentes aos professores. Fator importante: os salários de professores mais altos são da Espanha. Contudo, os adolescentes espanhóis não apresentam bom desempenho nos exames externos, né? Quis dizer externos aí, ó. Portanto, a gente precisa, pessoal, já ter um resumo aí, uma conclusão. Salários altos não coincidem com qualidade de ensino, porque a gente percebe que na Espanha os salários dos professores são altíssimos, mas lá os alunos não estão tão superior quanto outros países que o salário do professor é mais baixo. Então não significa isso, tranquilo? Vamos para a Coreia do Sul agora falar sobre o Eric, né? Conhecer um pouco aí sobre a história do Eric e da educação da Coreia do Sul. Eric optou por viver durante um ano em Busan, na Coreia do Sul. Saiu dos Estados Unidos, né, Minnesota, numa cidade mais inteligente dos Estados Unidos, para um país mais inteligente do mundo. Ele já tinha se formado no ensino médio nos Estados Unidos, mas foi lá para finalizar aí. Na sala de aula, carteiras de madeira e metal alinhadas em fileiras e uma lousa gasta na frente. Aparentemente uma sala de aula tradicional, né? Soneca programada. Um terço da turma dorme durante as aulas. Pessoal, aqui é a panela de pressão, viu? Vamos entender por que é chamado de panela de pressão os alunos. A educação reduzida em um número é um exame similar ao Enem, certo? A nota mais alta garante uma vaga em uma das 3 melhores universidades do país, com bom emprego, bela casa e vida tranquila. Pessoal, aqui eu vou trazer para vocês uma ideia de que como esses alunos eles tinham em mente, né? Porque nesse país, na Coreia do Sul, existem 3 faculdades, que são as faculdades mais importantes de lá. Então, todos os alunos estudam para passar em uma dessas 3 faculdades. Então, eles se esforçam, eles sabem que isso é muito importante, porque se você conseguir passar nessa faculdade, já é uma vida garantida de tranquilidade, de financeiro, uma tranquilidade para você e para a sua família. Então, eles tem essa pressão enorme em cima deles, que eles precisam estudar muito para poder passar em uma dessas 3 faculdades. Somente 2% dos concluintes do ensino médio conseguiram entrar em uma dessas 3 universidades de ponta. Aulas terminam, pessoal, a aula começa lá às 8 horas da manhã, na Coreia do Sul. Terminam 4h10. Os alunos limpam a escola depois da aula. Às 4h30 da tarde, os alunos voltam para as aulas preparatórias para o exame, certo? Que é o exame lá para conseguir garantir essa vaga nas universidades, nessas 3 universidades. Jantam no refeitório. Após o jantar, 2 horas de estudo supervisionado por os professores. Às 21 horas, vão embora da escola. A maioria segue para as escolas privadas de aula de reforço, que são os cursinhos preparatórios, que ficam até as 23, até as 11 horas da noite. E no outro dia, 8 horas da manhã, estão presentes na escola de novo. Ou seja, e muitas vezes, pessoal, quando fala assim a soneca, porque eles veem que na escola preparatória, no cursinho preparatório, é mais importante do que a aula comum da educação pública. Então, o que eles fazem? Muitos acabam cochilando na escola pública para poder ter mais produtividade no cursinho pré-vestibular. Ou seja, mas é muita hora de mais de 12 horas na escola, essa pressão, eles precisam aprender, precisam ser inteligentes para poder passar nessas 3 universidades. Então, realmente é uma pressão muito grande.
Então vamos lá. Competição da criança de fé, estudar sem parar. Competição para passar em uma dessas 3 universidades. A motivação das crianças, adolescentes e pais explicava as notas da Coreia do Sul no PISA, mais que um currículo escolar. Então eles acabam se motivando aí por eles mesmos para passar nessas 3 universidades. Mudança no sistema. Selecionar os candidatos a partir de outros critérios, além das notas no exame vestibular. Surgiram novas Hangwons, que é uma forma de cursinho preparatório. Aí o que aconteceu? Foi criado um novo sistema de avaliação dos professores, pelos alunos e pais, docentes mais qualificados em sala de aula. Então acabaram que diminuindo aí os custos do concurso preparatório para colocar professores aí mais capacitados. Agora vamos entender o Tom, né, que é lá da Polônia. Completou 18 anos em 2 semanas após chegar na Polônia. Decidiu cursar o último ano do ensino médio no leste europeu. As salas de aulas não contam com louças digitais, nem laptops, contam com carteiras de madeira e a escola não tem refeitório. Não existe esporte no colégio da Polônia e os alunos contam vários intervalos para fumar durante as aulas. Na classe polonesa, calculadoras não são permitidas. Nenhum aluno consegue tirar a nota mais alta, que é 5. Nas provas de matemática, maior resiliência dos alunos. Crianças pequenas são capazes de aprender língua estrangeira com facilidade. Desse modo, crianças pequenas conseguem assimilar bem a linguagem da matemática. A formação em matemática deve iniciar, portanto, nos primeiros anos escolares. Ou seja, já mostram essa preocupação com a matemática, né? Onde muitos países estão lá embaixo, né? Como o Brasil, a Polônia está lá em cima com a matemática, porque eles acreditam que ter essa, vamos supor, uma pressão ou uma prioridade nessa questão de entender a matemática nas séries iniciais é muito importante. Então eles acabam aderindo isso, não usar calculadora, o aluno tem que botar para funcionar a cuca, deixar ele independente na cabeça dele para ele poder fazer cálculos e aprender matemática. E facilidade em aprender língua estrangeira facilita também aprender a linguagem matemática, segundo estudos aí na Polônia. Nação comunista atrasada e potência europeia. Uma série de reformas com o novo ministro. O novo ministro, né, da educação lá, em 2012, né, que foi esse livro, foi publicado, se não me falha a memória. E aí o que ele fez, esse ministro? Ele colocou uma série a mais, ele acabou incluindo uma série a mais. Lembra que no Brasil a gente não tinha 9º ano, né? Só tinha 8º ano. Então foi acrescentado aí mais um ano. Lá na Polônia também eles acabaram acrescentando também e ele acredita que isso deu muito resultado. Mais rigor e novo currículo, maior responsabilidade pelos resultados, autonomia das escolas, autonomia dos docentes, deixar os docentes aí, os professores com mais autonomia, testes padronizados para verificar a aprendizagem do aluno, ou seja, bem bacana, eles promovem esses testes aí, padrões, né, para ver a evolução dos alunos e também avaliar também o professor. Criação de mais um ano letivo, olha aí, e adiar mais uma categoria, né, mais uma série. Então isso é bem bacana aí, segundo eles foi um resultado positivo. O novo sistema educacional está voltado para o mundo do presente e não do passado. O novo sistema ensina os estudantes a pensar. Resultado de 2009, a Polônia superava os Estados Unidos no PISA, em matemática e ciência, embora gastasse menos da metade do dinheiro por estudante. Ou seja, nos Estados Unidos gastava muito, na Polônia gastava menos da metade, e mesmo assim a Polônia conseguiu aí estar na frente dos Estados Unidos. Pessoal, é claro que nesse PISA existem algumas críticas desse PISA, certo? Nas provas, enfim, mas é isso que está dando para vários países, né? Todos os países que participam, é a mesma prova, só coloque em linguagem aí do seu país. No Brasil, linguagem portuguesa, normal, na Inglaterra, o inglês, enfim. O segredo, segundo a Polônia, né? A pesquisa da Amanda Heipler, foi o adiantamento dessa categoria, dessa série, e aí trouxe mais tempo aí para os alunos aprenderem mais. Para o ministro da Educação, professores, tudo é baseado nos professores. Precisamos de bons professores, bem preparados, bem escolhidos. E, segundo ele, não mudaria nada, não mudaria outra coisa, a não ser ter esses professores bem preparados. As considerações finais.
A diferença fundamental é de ordem psicológica e não de relacionada a gastos ou com controle local acerca do currículo. Ou seja, preparar o psicológico aí da criança ou forçar o psicológico da criança, segundo a pesquisa, né, essa consideração final que eu tive e que a Amanda Hype percebeu, é que gastos com educação, com professores, não significa dizer que vai ter uma evolução, mas sim preparar psicologicamente aí ou forçar esses alunos a ter a consciência da importância aí de estudos. As superpotências educacionais acreditam na cultura do rigor. Os alunos, a família, precisam entender esse rigor, precisam priorizar o estudo e levar a sério, né? Como muito diferente aqui no Brasil. Às vezes o professor, a educação tem que ir atrás do aluno para ele poder estudar. Lá não, eles vão porque eles sabem da importância disso. Conseguiram internalizar essa ideia de rigor nos alunos que eles conseguem por conta própria desenvolver. Não precisa o pai cobrar, não precisa o professor cobrar, não. Eles mesmos sabem dessa importância e aí dão o seu máximo para poder aprender muito sobre os conteúdos aí e conseguir passar em uma universidade. Clareza de propósito. Crianças e jovens sabem a importância da educação. Olha aí, pessoal. Então, na verdade, talvez isso seja uma ideia cultural, né? Talvez a educação brasileira não está no topo porque essa cultura ainda não conseguiu ser internalizada na nossa população, na nossa comunidade, não compreende a importância verdadeira da educação. Então, o que acontece? Infelizmente, o professor vai todo tempo correr atrás do aluno, o pai vai correr atrás do aluno, porque o aluno não conseguiu ainda internalizar essa importância na educação. Uma forma de motivar os professores é dinheiro, a outra é o respeito. Como disse em muitos outros países aí, ser professor é um prestígio. Não é só o fato dele ganhar dinheiro muito, né, mas é um fato dele ser prestigiado, ser respeitado. Então isso é bem bacana. Quem não gosta, né, pessoal? Às vezes o professor se sente muito motivado quando recebe elogio, quando vê as pessoas tendo respeito com ele, conversando na rua, enfim. Então ser professor não é só o dinheiro, mas assim ter respeito e prestígio. Em 2012, a Finlândia figurou em segundo lugar, atrás da Dinamarca. E olha só, né, como é a educação finlandesa, a questão de recurso, de tecnologia, está muito abaixo aí de outros países. E mesmo assim ela conseguiu estar no ranking no segundo lugar, né? Então vamos lá. A política é fundamental, assim como o poder. Nas superpotências educacionais, os pais concordam que uma educação rigorosa é fundamental para as oportunidades que os filhos terão na vida. Os pais mais ativos nas escolas dos filhos não são os que criam os filhos mais inteligentes. O verdadeiro impacto se dá em casa, nessa ideia de conseguir internalizar nessa criança aí, nesse jovem, a importância dos estudos. Então, lá em casa, os pais conseguem fazer isso e aí os filhos conseguem internalizar isso e aí se motivar por si só. Nos países de alto desempenho educacional, os recursos estão espantosamente ausentes na sala de aula. Pessoal, isso é muito importante. Então, às vezes, o gestor ou o professor reclama muito da educação que não tem recurso, mas a gente tomar como base essas superpotências educacionais, tomar como base esses países que têm uma carteirazinha de madeira surrada, que tem uma louça estragada, enfim, esses países aí estão no topo. Ou seja, a gente tem uma ideia de que não é os recursos, não é a tecnologia que vai trazer uma educação diferente. O gestor, o diretor, ele precisa entender isso e colocar isso para os professores, que existem muitos países que estão no topo, que conseguem fazer um bom trabalho sem recursos. Contrário de muitos países que são ricos aí, gastam muito dinheiro com alunos e lá estão lá inferior a esses países. Então é uma conclusão que a gente tem e tira com base nessas informações. Ter recursos não significa dizer que vai ter uma melhor educação. Os países mais inteligentes priorizam salários e a isonomia dos professores. Mais uma vez a importância aí do respeito e do prestígio do professor. E uma das partes importantes aí para ter uma boa educação, a seleção eficiente dos professores, escolher bem os professores capacitados, que possam fazer treinamentos, né? A gente vê alguns seletivos, né? Alguns concursos na Federal do Maranhão, Federal do Piauí, que precisam, que é bem rigoroso. Eles olham, fazem uma prova, o professor que passa na prova faz a prova de título para mostrar os documentos acadêmicos que eles têm. Quanto mais
na hierarquia for mais alto, mais chance de entrar, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado. E após isso ainda tem uma prova didática, ou seja, são vários testes rigorosos, né? Contrário do nosso município, na educação básica não acontece dessa forma. Então, talvez a gente pode pensar nisso para dar uma melhorada. Pessoal, aqui eu trouxe alguns países, alguns rankings do PISA, certo? Trouxe meio cortado aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. No ano de 2003, né, que foi o segundo PISA, que saiu em 2004 o resultado, em primeiro lugar ficou Hong Kong, em segundo lugar, na verdade, ó, a Finlândia, pessoal, se a gente perceber, a Finlândia ficou aqui, ó, em primeiro lugar em ciência, em primeiro lugar em leitura, certo? Ele ficou em segundo apenas em matemática, mas a Finlândia aí acabou que ficando em primeiro lugar em ciência e leitura. Então, temos aí Hong Kong, Finlândia, Coreia do Sul, Holanda, Japão, Canadá, Bélgica, Suíça. E o Brasil ficou em qual colocação? 41, né, pessoal? A gente for ver 40, 38, ou seja, comparado... E porque nesse período aqui, pessoal, não foi muitos países, se eu não me engano, foram 40 e poucos países que participaram dessa edição. Então, o Brasil ficou lá nas últimas colocações. Vamos ver outro ano. Aqui o ano de 2012, se não me falha a memória, no ano de 2012 foram 70 e poucos países, ou foi 69, se não me engano, foram 69 países que participaram do ano de 2012. E aí a gente já tem uma mudança, né? Nos países, Xangai, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul. Olha, a Coreia do Sul sempre está no topo, cara, é impressionante. E o Brasil ficou na posição 58 em matemática, 59 em ciência, 55 em leitura, ou seja, mais uma vez o Brasil está lá embaixo. Infelizmente, pessoal, a gente fica triste quando a gente leva o Brasil à comparação dos estudos, né, com outros países. Enfim, e pessoal, se vocês observarem, entre a América, né, os países sul-americanos sempre estão lá embaixo, e os países europeus estão na metade ali, né, e os asiáticos estão lá no topo, né, se vocês perceberem aí. Aqui foi do de 2015, o Brasil, aqui foram 70 e poucos países que participaram dessa edição. O Brasil ficou em matemática 63, em ciência e matemática, em leitura 59. Na posição média geral ficou em 66, certo? Na posição 66. Então, o Brasil infelizmente aí está sempre nos últimos colocados. Nessa próxima agora, deixa eu ver, 2015, olha aí, ó. 2015, que é na mesma anterior aqui, o que eu estou falando, só colocando os outros países, ó, Singapura, Japão, Finlândia, aí, a Finlândia está em quinto lugar, o Brasil lá em 63, aí, ó, eita, Brasil, menino, Brasil, precisamos de gestores e precisamos de vocês aí para estar fazendo uma mudança, viu, pessoal? Você fazendo isso na sua escola, outro fazendo na sua escola, isso vai dar um resultado positivo. Agora, se depender só de um, às vezes fica um resultado aí que não vai valer muito a pena. Então precisamos do esforço de cada um aí para que possamos ter educação melhores. Já estamos finalizando. Aqui são o de 2018, certo? Que saiu em 2019 o resultado. Esse foi o último PISA, viu, pessoal? O último PISA que tivemos. Em primeiro lugar, vou aumentar o zoom aqui, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia, Dinamarca, Eslováquia, enfim. O Brasil ficou, cadê Brasil? Lá pelos últimos, cadê Brasil? Cadê você, Brasil? Não estou vendo o Brasil aqui. Quem está vendo? Aqui o Brasil, ó. Pelo menos o Brasil aqui conseguiu dar uma melhorada, viu, pessoal? Ficou em 44, na posição 44. Então deu uma melhorada aqui comparado aos outros países. Então isso é um ponto positivo. Em 2018, 79 países participaram. Beleza, pessoal? 79 países. O Brasil já ficou aqui em 44, na posição 44, 44ª posição. Então isso é um fato positivo aí para o Brasil. Espero que nos próximos aí, em 2021, ele consiga superar aí e estar melhorando cada vez mais, porque tivemos muitas mudanças
né, com a BNCC, enfim. Então, acredito que essa ideia possa estar melhorando a educação. Imagine se gestores hoje teriam habilidades para desenvolver e gerir uma escola? Essa pergunta fica para vocês, viu? De que forma iriam gerir? Quais recursos usariam? Lembre-se, pessoal, a educação, né, a prefeitura ou o dono de uma escola, quando vai contratar vocês, eles não querem saber se você sabe gerir. Eles querem ver você gerindo, querem ver você fazer uma gestão de qualidade. Eles não querem saber que se você tiver uma aula com o mestre Anderson. Eles não querem saber se você fez uma pós-graduação em gestão escolar, não. Eles querem saber é você fazendo um trabalho eficiente. Então tenha muito bem isso na sua cabeça, certo? E para finalizar, o grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar nosso olhar às exigências do mundo real, sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece estar empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é possível desenvolver uma prática de ensino adequada aos novos tempos. Então, deixo aqui para vocês aí essa mensagem e espero que vocês consigam tirar bons proveitos aí, conseguir comparar aí a educação de muitos outros países e trazer algumas ideias aí para o nosso ensino, nós enquanto professores, nós enquanto gestores. Forte abraço a todos, o vídeo ficou um pouco grande, mas valeu a pena aí, espero ter passado aí um pouco da informação desse livro e aconselho vocês comprarem esse livro, viu, pessoal? É um livro muito importante, As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, desenvolvido aí esse livro pela Amanda Hype, uma repórter. Forte abraço a todos e até a próxima!